Decreto-Lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967, dá nova redação ao Decreto-Lei número 1985, de 29 de janeiro de 1940, que era o Código de Minas. Código da Mineração, capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. Artigo 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais para efeito deste Código são: inciso, regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministério de Estado de Minas e Energia. Inciso 2º. Regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Inciso 3º. Regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Inciso 4º. Regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Inciso 5º. Regime de monopolização, quando, em virtude da lei especial, depender de execução direta ou indireta do governo federal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, definidas em portaria do Ministério de Minas e Energia para uso exclusivo em obras públicas, por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. Artigo 3. Este Código regula 3 incisos. Inciso 1º. Os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície ou no interior da terra, formando os recursos minerais do país. Inciso 2º. O regime de seu aproveitamento. E, inciso 3º, a fiscalização pelo governo federal da pesquisa, da lavra e dos outros aspectos da indústria mineral. Parágrafo 1º. Não estão sujeitas aos preceitos deste Código os trabalhos de movimentação de terras e desmonte de materiais in natura que se fizerem necessários à abertura de vias de transportes, obras gerais de terraplanagem e edificações, desde que não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos, e ficando seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra. Parágrafo 2º. Compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, a execução deste Código e dos diplomas legais complementares. Artigo 4º. Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra e que tenha valor econômico, e mina a jazida em lavra, ainda que suspensa. Artigo 6º. Classificam-se as minas, segundo a forma representativa do direito de lavra, em duas categorias. Primeira, mina manifestada, a em lavra, ainda que transitoriamente suspeita, a 16 de julho de 1964, e que tenha sido manifestada na conformidade do artigo 10 do Decreto número 24.642, de 10 de julho de 1934, e da Lei número 94, de 10 de dezembro de 1935. E mina concedida,
Mina concedida é quando o direito de lavra é outorgado pelo Ministro do Estado de Minas e Energia. Parágrafo único. Consideram-se partes integrantes da mina: edifícios, construções, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à mineração e ao beneficiamento do produto da lavra, desde que este seja realizado na área de concessão da mina. B. Servidões indispensáveis ao exercício da lavra. C. Animais e veículos empregados no serviço. D. Materiais necessários aos trabalhos da lavra quando dentro da área concedida. E provisões necessárias aos trabalhos da lavra para um período de 120 dias. Artigo 6A. A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, o armazenamento de estéreis e rejeitos e o transporte e a comercialização dos minérios, mantida a responsabilidade do titular da concessão diante das obrigações deste decreto-lei até o fechamento da mina, que deverá ser obrigatoriamente convalidado pelo órgão regulador da mineração e pelo órgão ambiental licenciador. Parágrafo único. O exercício da atividade de mineração inclui 4 incisos. Primeiro, a responsabilidade do minerador pela prevenção, mitigação e compensação dos impactos ambientais decorrentes dessa atividade, contemplando aqueles relativos ao bem-estar das comunidades envolvidas e ao desenvolvimento sustentável no entorno da mina. Segundo, a preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores. Terceiro, a prevenção de desastres ambientais, incluindo a elaboração e a implantação do plano de contingência ou de documento correlato. E, quarto, a recuperação ambiental das áreas impactadas. Artigo 7º. O aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa do diretor-geral do DNPM e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro do Estado de Minas e Energia. Parágrafo único. Independe de concessão do governo federal o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as quais, no entanto, são sujeitas às condições que este Código estabelece para a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas. Artigo 9º. Far-se-á pelo regime de matrícula o aproveitamento definido e caracterizado como garimpagem, faiscação ou cata. Artigo 10. Reger-se-ão por leis especiais 5 coisas. O primeiro inciso, as jazidas de substâncias minerais que constituem monopólio estatal. Segundo inciso, as substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico. Terceiro inciso, os espécimes minerais ou fósseis destinados a museus, estabelecimentos de ensino e outros fins científicos. Inciso 4º, águas minerais em fase de lavra. E inciso 5º, as jazidas de águas subterrâneas. Artigo 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de autorização, licenciamento e concessão: a. O direito de prioridade à obtenção da autorização de pesquisa ou de registro de licença atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto desta área considerada livre para a finalidade pretendida a data da protocolização do pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, atendidos os demais requisitos cabíveis estabelecidos neste Código e b. O direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Parágrafo 1º. A participação de que trata a alínea B do caput deste artigo será de 50% do valor total devido aos Estados, Distritos Federal, municípios e órgãos da administração direta da União,
a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, conforme previsto no caput do artigo 6º da Lei nº 7.990, de 89, e no artigo 2º da Lei nº 8.001, de 90. Parágrafo 2º. O pagamento da participação do proprietário do solo nos resultados da lavra de recursos minerais será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência ou outro parâmetro que venha a substituí-la. Parágrafo 3º. O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará a correção do débito pela variação diária da taxa de juros de referência ou outro parâmetro que venha a substituí-la, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% aplicada sobre o montante apurado. Artigo 12. O direito de participação que trata o artigo anterior não poderá ser objeto de transferência ou caução separadamente do imóvel a que corresponder, mas o proprietário desta poderá: 1. Transferir ou caucionar o direito ao recebimento de determinadas prestações futuras. 2. Renunciar ao direito. Parágrafo único. Os atos enumerados neste artigo somente valerão contra terceiros a partir da sua inscrição no registro de imóveis. Artigo 13. As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam atividades de pesquisa, lavra, beneficiamento, distribuição, consumo ou industrialização de reservas minerais são obrigadas a facilitar aos agentes do Departamento Nacional de Produção Mineral a inspeção de instalações, equipamentos e trabalhos, bem como a fornecer-lhes informações sobre 1. Volume da produção e características qualitativas dos produtos. 2. Condições técnicas e econômicas da execução de serviços ou da exploração das atividades mencionadas no caput desse artigo. 3. Mercados e preços de venda. E 4. Quantidade e condições técnicas e econômicas do consumo de produtos minerais. Capítulo 2. Da pesquisa mineral. Artigo 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da execuibilidade do seu aproveitamento econômico. Parágrafo 1º. A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudo dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos, aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral, amostragens sistemáticas, análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagem, ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis para a obtenção de concretados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial. Parágrafo 2º. A definição da jazida resultará da coordenação, correlação e interpretação dos dados colhidos nos trabalhos executados e conduzirá a uma medida das reservas e dos teores. Parágrafo 3º. A execuibilidade do aproveitamento econômico resultará da análise preliminar dos custos de produção, dos fretes e do mercado. Artigo 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas mediante requerimento do interessado. Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa serão executados sob responsabilidade profissional de engenheiro de minas ou de geólogo habilitado ao exercício da profissão.
Artigo 16. A autorização de pesquisa será pleitada em requerimento dirigido ao diretor-geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em 2 vias e conter os seguintes elementos de instrução: 1. Nome, indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão, do domicílio e do número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, razão social, número de registro de seus atos constitutivos no órgão de registro de comércio competente, endereço e número de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda. Segundo, prova de recolhimento dos respectivos emolumentos. Terceiro, designação das substâncias a pesquisar. Quarto, indicação da extensão superficial da área objetivada em hectares e do município e estado em que se situa. Quinto, memorial descritivo da área pretendida, nos termos a serem definidos em portaria do diretor-geral do DNPM. Sexto, planta de situação, cuja configuração e elementos de informação serão estabelecidos em portaria do diretor-geral do DNPM. Sétimo, planos dos trabalhos de pesquisa, acompanhando do orçamento e cronograma previstos para a sua execução. Parágrafo 1º. O requerente e o profissional responsável poderão ser interpelados pelo DNPM para justificarem o plano de pesquisa e o orçamento correspondente referidos no inciso 7º deste artigo, bem como a disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa. Parágrafo 3º. Os documentos a que se referem os incisos 5, 6 e 7 deste artigo deverão ser elaborados sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Artigo 17. Será indeferido de plano pelo diretor-geral do DNPM o requerimento desacompanhado de qualquer dos elementos de instrução referidos nos incisos 1 a 7 do artigo anterior. Parágrafo 1º. Será de 60 dias a contar da data de publicação da respectiva intimação no Diário Oficial da União o prazo para cumprimento de exigências formuladas pelo DNPM sobre dados complementares ou elementos necessários à melhor instrução do processo. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem que haja o requerente cumprindo a exigência, o requerimento será indeferido pelo diretor-geral do DNPM. Artigo 18. A área objetivada em requerimento de autorização e pesquisa ou de registro de licença será considerada livre, desde que não se enquadre em quaisquer das seguintes hipóteses. 1. Se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, registro de licença, concessão de lavra, manifesto de mina ou permissão de reconhecimento geológico. 2. Se a área for objeto de pedido anterior de autorização de pesquisa, salvo se este estiver sujeito a indeferimento aos seguintes casos. 3. Se a área for objeto de requerimento anterior de registro de licença, ou se estiver vinculada à licença, cujo registro venha a ser requerido dentro do prazo de 30 dias de sua expedição. 4. Se a área estiver vinculada a requerimento de renovação de autorização de pesquisa, tempestivamente apresentado e pendente de decisão. 5º, se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, com relatório dos respectivos trabalhos tempestivamente apresentado.
pendente de decisão. E sexto, se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa com relatório dos respectivos trabalhos aprovado e na vigência do direito de requerer a concessão de lavra, atribuído nos termos do artigo 31 deste Código. Parágrafo 1º. Não estando livre a área pretendida, o requerimento será indeferido por despacho do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, assegurada ao interessado a restituição de uma das vias das peças apresentadas em duplicata, bem como dos documentos públicos integrantes da respectiva instrução. Parágrafo 2º. Ocorrendo interferência parcial da área objetivada no requerimento, como área onerada nas circunstâncias referidas nos itens 1 a 6 deste artigo, e desde que a realização da pesquisa ou a execução do aproveitamento mineral por licenciamento na parte remanescente seja considerada técnica e economicamente viável, a juízo do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, será facultada ao requerente a modificação do pedido para a retificação da área originalmente definida, procedendo-se, neste caso, de conformidade com o disposto nos 1 e 2 do artigo anterior. Artigo 19. Do despacho que indeferiu o pedido de autorização de pesquisa ou de sua renovação, caberá pedido de reconsideração no prazo de 60 dias, contados da publicação do despacho no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. Do despacho que indeferiu o pedido de reconsideração, caberá recurso ao Ministério das Minas e Energias no prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do despacho no Diário Oficial da União. Parágrafo 2º. A interposição do pedido de reconsideração sustará a tramitação de requerimento de autorização de pesquisa que, objetivando a área abrangida pelo requerimento concernente ao despacho recorrido, haja sido protocolizado após o indeferimento em causa e até que seja decidido o pedido de reconsideração ou o eventual recuso. Parágrafo 3º. Provido o pedido de reconsideração ou recurso, caberá o indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa superveniente de que trata o parágrafo anterior. Artigo 20. A autorização de pesquisa importa nos seguintes pagamentos. Primeiro, pelo interessado, quando o requerimento de autorização de pesquisa de emolumentos em quantia equivalente a 270 vezes a expressão monetária UFIR, instituída pelo artigo 1 da Lei nº 8.383, de 91. 2. Pelo titular de autorização de pesquisa até a entrega do relatório final dos trabalhos ao DNPM, de taxa anual por hectare, admitida a fixação em valores progressivos em função da substância mineral objetivada, extensão e localização da área e outras condições, respeitando o valor máximo de 2 vezes a expressão monetária da UFIR, instituída pelo artigo 1º da Lei nº 8.383, de 91. Parágrafo 1º. O Ministério de Estado de Minas e Energia, relativamente à taxa que trata o inciso 2º do caput deste artigo, estabelecerá, mediante portaria, os valores, os prazos de recolhimento e demais critérios e condições de pagamento. Parágrafo 2º. Os emolumentos e taxas referidos, respectivamente, nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, serão recolhidos ao Banco do Brasil e destinados ao DNPM. Parágrafo 3º. O não pagamento dos emolumentos e da taxa que tratam, respectivamente, os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, ensejará, nas condições que vierem a ser estabelecidas em portaria do Ministério do Estado de Minas e Energia, a aplicação das seguintes ações. 1. Tratando-se de emolumentos, indeferimento de plano e consequente arquivamento do requerimento de autorização de pesquisa. 2.
Tratando-se da taxa, multa no valor máximo previsto no artigo 64. B. Nulidade ex officio do alvará de autorização de pesquisa após imposição de multa. Artigo 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais constantes nesse Código. 1. O título poderá ser objeto de cessação ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais exigidos. 1A. Os atos de cessação e transferência somente terão validade depois de devidamente averbados na Agência Nacional de Mineração, ANM. 2. A renúncia total ou parcial à autorização é admitida, sem prejuízo do cumprimento pelo titular das obrigações decorrentes desse Código, observando o disposto na parte final do inciso 5 deste caput, tornando-se operante o efeito de extinção do título autorizativo na data de protocolização do instrumento de renúncia com a desoneração da área, na forma do artigo 26 desse Código. 3. O prazo de validade da autorização será de até 4 anos, conforme solicitação do interessado, considerar as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, conforme estabelecido em resolução pela ANM, observando que: a. O prazo de validade da autorização será prorrogável por igual período, admitida mais de uma prorrogação exclusivamente nas hipóteses previstas em regulamento. B. A prorrogação deverá ser requerida até 60 dias antes de expirar o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa. C. A prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, despacho que a deferir. Inciso 4. O titular da autorização responde com exclusividade pelos danos causados a terceiros, direto ou indiretamente decorrente dos trabalhos de pesquisa. Inciso 5. O titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa e deverá submeter à ANM, dentro do prazo de vigência do alvará ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos que contêm os estudos geológicos e tecnológicos quantitativos da jazida e demonstrativos da execuibilidade técnica e econômica da lavra, elaborados sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Parágrafo 1º. A não apresentação do relatório referido no inciso 5 deste artigo sujeita o titular à sanção de multa, calculada à razão de uma UFR por hectare da área outorgada para a pesquisa. Parágrafo 2º. É admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada, antes da outorga de concessão de lavra, mediante prévia autorização da ANM, observada a legislação ambiental pertinente. Parágrafo 3º. Na hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, excepcionalmente poderá ser dispensada a apresentação do relatório de que trata o inciso 5 do caput deste artigo, conforme critérios fixados pela ANM. Artigo 23. Os estudos referidos no inciso 5 do artigo 22 concluirão pela: Inciso 1º. Execuibilidade técnico-econômica da lavra. Inciso 2º. Inexistência de jazida. Inciso 3º. Inciso 3º. Inexequibilidade técnico-econômica da lavra em face da presença de fatores conjunturais adversos, tais como: a. Inexistência de tecnologia adequada ao aproveitamento econômico da substância mineral.
B. Inexistência de mercado interno ou externo para a substância mineral. Artigo 24. A retificação de alvará de pesquisa a ser efetivada mediante despacho publicado no Diário Oficial da União não acarreta modificação no prazo original, salvo se, a juízo do DNPM, houver alteração significativa no polígono delimitador da área. Parágrafo único. Na hipótese de que trata a parte final do caput deste artigo, será expedido alvará retificador, contando-se o prazo de validade da autorização a partir da data de publicação, no Diário Oficial da União, do novo título. Artigo 25. As autorizações de pesquisa ficam adstritas às áreas máximas que forem fixadas em portaria do diretor-geral do DNPM. Artigo 26. A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da União ficará disponível pelo prazo de 60 dias para fins de pesquisa ou lavra, conforme dispuser portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. Parágrafo 1º. Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo, a área desonerada na forma deste artigo ficará disponível para pesquisa. Parágrafo 2º. O diretor-geral do DNPM poderá estabelecer critérios e condições específicos a serem atendidos pelos interessados no processo de habilitação às áreas disponíveis nos termos desse artigo. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que tenha havido pretendentes, a área estará livre para fins de aplicação do direito de prioridade de que trata a alínea A do artigo 11. Parágrafo 4º. As vistorias realizadas pelo DNPM no exercício da fiscalização dos trabalhos de pesquisa e lavra de que trata este código serão custeadas pelos respectivos interessados na forma do que se dispuser a portaria do diretor-geral na referida autarquia. Artigo 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos e também as obras e serviços auxiliares necessários em terrenos de domínio público ou particular abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras. 1. A renda não poderá exceder ao montante de rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada. 2. A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte. Inciso 3º. Quando os danos forem de modo a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade. Inciso 4º. Os valores venais a que se referem os incisos 2 e 3 serão obtidos por comparação com valores venais de propriedades da mesma espécie na mesma região. Inciso 5º. No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos. Inciso 6º. Se o titular do alvará de pesquisa, até a data de transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e da indenização de que trata este artigo, o diretor-geral do DNPM dentro de 3 dias nessa data, enviará ao juiz de direito da comarca onde estiver situada a jazida cópia do referido título. Inciso 7º. Dentro de 15 dias, a partir da data de recebimento desta comunicação, o juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos de a que se refere esse artigo, na forma prescrita no Código do Processo Civil.
Inciso 8. O promotor de justiça da comarca será citado para os termos da ação como representante da União. Inciso 9. A avaliação será julgada pelo juiz no prazo máximo de 30 dias, contados da data do despacho a que se refere inciso 7º, não tendo efeitos suspensíveis os recursos que forem apresentados. Inciso 10º. As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa. Inciso 11º. Julgada a avaliação, o juiz, dentro de 8 dias, intimará o titular a depositar a quantia correspondente ao valor de renda de 2 anos e caução para pagamento da indenização. Inciso 12º. Feitos esses depósitos, o juiz, dentro de 8 dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa e comunicará seu despacho ao diretor-geral do DNPM. E, mediante requerimento do titular de pesquisa, às autoridades policiais locais para garantirem a execução dos trabalhos. Inciso 13º. Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o diretor-geral do DNPM o comunicará ao juiz no prazo e condições indicadas no inciso 6º deste artigo. Inciso 15º. Dentro de 8 dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso anterior, o juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de prorrogação. Inciso 16º. Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o diretor-geral do DNPM comunicarão o fato ao juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das indenizações e da renda. Artigo 28. Antes de encerrada a ação prevista no artigo anterior, as partes que se julgam lesadas poderão requerer ao juiz que se lhes faça justiça. Artigo 29. O titular da autorização de pesquisa é obrigado, sob pena de sanções, inciso 1º, a iniciar os trabalhos de pesquisa dentro de 60 dias da publicação do alvará de pesquisa no Diário Oficial da União, se o titular for o proprietário do solo ou tiver ajustado com este valor e a forma de pagamento das indenizações a que se refere o artigo 27 deste Código, ou b. dentro de 60 dias do ingresso judicial na área de pesquisa, quando a avaliação da indenização pela ocupação e danos causados processar-se em juízo. Inciso 2º. A não interromper os trabalhos sem justificativa depois de iniciados por mais de 3 meses consecutivos ou por 120 dias acumulados e não consecutivos. Parágrafo único. O início ou reinício, bem como as interrupções de trabalho, deverão ser prontamente comunicadas ao DNPM, bem como a ocorrência de outra substância mineral útil, não constante no alvará de autorização. Artigo 30. É realizada a pesquisa e apresentado o relatório exigido nos termos do inciso 5 do artigo 22. O DNPM verificará sua exatidão e, à vista de parecer conclusivo, proferirá despacho de, inciso 1º, aprovação de relatório, quando ficar demonstrada a exigência da jazida. Inciso 2º. Não aprovação do relatório, quando ficar constatada insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica de sua elaboração. Inciso 3º. Arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida, passando a área a ser livre para futuro requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório que concluiu pela referida inexistência de jazida. Inciso 4º.
Sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando ficar caracterizada a impossibilidade temporária da execuibilidade técnica econômica da lavra, conforme previsto no inciso 3º do artigo 23. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4º deste artigo, o DNPM fixará prazo para o interessado apresentar novo estudo da execuibilidade técnica e econômica da lavra, sob pena de arquivamento do relatório. Parágrafo 2º. Se no novo estudo apresentado não ficar demonstrada a execuibilidade técnico-econômica da lavra, o DNPM poderá conceder ao interessado, sucessivamente, novos prazos ou colocar a área em disponibilidade, na forma do artigo 32, se entender que terceiro poderá viabilizar a eventual lavra. Parágrafo 3º. Comprovada a execuibilidade técnica e econômica da lavra, o DNPM proferirá ex officio ou mediante provocação do interessado, despacho de aprovação do relatório. Artigo 31. O titular, uma vez aprovado o relatório, terá 1 ano para requerer a concessão de lavra e, dentro desse prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão na forma deste Código. Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no caput por igual período, mediante solicitação justificada do titular, manifestada antes de findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em curso. Artigo 32. Vindo o prazo do artigo anterior, sem que o titular ou seu sucessor haja requerido concessão de lavra, caducará seu direito, caindo ao diretor-geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a disponibilidade da jazida pesquisada para fins de requerimento da concessão de lavra. Parágrafo 1º. O edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelos requerentes da concessão de lavra, consoante as peculiaridades de cada caso. Parágrafo 2º. Para a determinação da prioridade à outorga da concessão de lavra, serão conjuntamente apreciados os requerimentos protocolizados dentro do prazo que for convenientemente fixado no edital, definindo-se dentre estes como prioritário o pretendente que, a juízo do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, melhor atender aos interesses específicos do setor minerário. Artigo 33. Para um conjunto de autorizações de pesquisa da mesma substância mineral em áreas contíguas ou próximas, o titular ou titulares de autorizações poderão, a critério do DNPM, apresentar um plano único de pesquisa e também um só relatório dos trabalhos executados, abrangendo todo o conjunto. Artigo 34. Sempre que o governo cooperar com o titular da autorização nos trabalhos de pesquisa, será reembolsado das despesas, de acordo com as condições estipuladas no ajuste de cooperação técnica celebrado entre o DNPM e o titular. Artigo 35. A importância correspondente às despesas reembolsadas a que se refere o artigo anterior será recolhida ao Banco do Brasil S.A. pelo titular à conta do Fundo Nacional de Mineração, parte disponível. Capítulo 3. Da lavra. Artigo 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver até o beneficiamento das mesmas. Artigo 37. Na outorga da lavra serão observadas as seguintes condições. Inciso 1º. A jazida deverá estar pesquisada com o relatório aprovado pelo DNPM. Inciso 2º.
A área de lavra será adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e de beneficiamento, respeitando os limites da área de pesquisa. Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao número de concessões outorgadas a uma mesma empresa. Artigo 38. O requerimento de autorização de lavra será dirigido ao Ministro das Minas e Energia pelo titular da autorização de pesquisa ou seu sucessor e deverá ser instruído com os seguintes elementos da informação e prova. Inciso 1º. Certidão de registro no Departamento Nacional de Registro do Comércio da entidade constituída. Inciso 2º. Designação das substâncias minerais a lavrar com indicação do alvará de pesquisa outorgado e de aprovação do respectivo relatório. Inciso 3º. Denominação e descrição da localização do campo pretendido para a lavra, relacionando-o com precisão e clareza aos vales dos rios ou córregos, constantes de mapas ou plantas de notória autenticidade e precisão, estradas de ferro e rodovias, ou, ainda, a marcos naturais ou acidentes topográficos de inconfundível determinação. Suas confrontações com a autorização de pesquisa e concessão de lavras vizinhas, se as houver, e indicação do distrito, município, comarca e estado, e, ainda, nome e residência dos proprietários do solo ou poceiros. Inciso 4º. Definição gráfica da área pretendida, delimitada por figura geométrica formada obrigatoriamente por segmento de retas com orientação norte e sul, leste e oeste verdadeiros, com dois de seus vértices, ou, excepcionalmente, amarrados a ponto fixo e inconfundível do terreno, sendo os vetores de amarração definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros e configuradas ainda as propriedades territoriais por ela interessadas, com os nomes dos respectivos superficiários, além de planta de situação. Inciso 5º. Servidões de quem deverá gozar a mina. Inciso 6º. Plano de aproveitamento econômico da jazida, com descrição das instalações de beneficiamento. Inciso 7º. Declaração de disponibilidade de recursos ou compromisso de buscar os financiamentos necessários para a execução do plano de aproveitamento econômico e operação da mina, conforme dispuser resolução da ANM. Parágrafo único. Quando tiver por objetivo área situada na faixa de fronteira, a concessão de lavra fica ainda sujeita aos critérios e condições estabelecidas em lei. Artigo 39. O plano de aproveitamento econômico da jazida será apresentado em duas vias e constará de: inciso 1º, memorial explicativo, inciso 2º, projetos ou anteprojetos referentes ao método de mineração a ser adotado, fazendo referência à escala de produção prevista inicialmente e à sua projeção. B. A iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do trabalho, quando se tratar de lavra subterrânea. C. Ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do minério. D. As instalações de energia, de abastecimento de água e condicionamento de ar. E. A higiene da mina e dos respectivos trabalhos. F. As moradias e suas condições de habilidade para todos os que residem no local da mineração. G. As instalações de captação e proteção das fontes, adução, distribuição e extração de água para as jazidas da classe 8. H. A construção de barragens de rejeitos, quando houver, ou de aumento na sua altura, vedar a utilização da técnica de alteamento a montante. Parágrafo único. Caso previstas a construção e operação de barragens de rejeitos,
O plano de aproveitamento econômico deverá incluir o plano de ação de emergência, em caráter conceitual, elaborado pelo empreendedor. Artigo 40. O dimensionamento das instalações e equipamentos previstos no plano de aproveitamento econômico da jazida deverá ser condizente com a produção justificada no memorial explicativo e apresentar a previsão das ampliações futuras. Artigo 41. O requerimento será numerado e registrado cronologicamente no DNPM, o processo mecânico, sendo juntado aos processos que autorizou a respectiva pesquisa. Parágrafo 1º. Ao interessado será fornecido o recibo com as indicações do protocolo e menções dos documentos apresentados. Parágrafo 2º. Quando necessário o cumprimento da exigência para a menor instrução do processo, terá o requerente prazo de 60 dias para satisfazê-los. Parágrafo 3º. Poderá esse prazo ser prorrogado até igual período a juízo do diretor-geral do DNPM, desde que requerido dentro do prazo concedido para cumprimento das exigências. Parágrafo 4º. Se o requerente deixar de atender, no prazo próprio, às exigências formuladas para a melhor instrução do processo, o pedido será indeferido, devendo o DNPM declarar a disponibilidade da área para fins de requerimento de concessão de lavra, na forma do artigo 32. Artigo 42. A autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do governo. Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber do governo a indenização das despesas feitas com o trabalho de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o relatório. Artigo 43-A. O titular de concessão de lavra deverá cumprir as obrigações previstas nesse decreto-lei e na legislação ambiental pertinente, incluídas a recuperação do ambiente degradado e a responsabilização civil no caso de danos a terceiros decorrentes das atividades de mineração, sem prejuízo das sanções administrativas e penais. Parágrafo único. A recuperação do ambiente degradado prevista no caput deste artigo deverá abarcar, entre outros, o fechamento da mina, o descomissionamento de todas as instalações, incluídas barragens de rejeitos, de acordo com a legislação vigente. Artigo 44. O titular da concessão de lavra requererá ao DNPM a posse da jazida, dentro de 90 dias, a contar da data da publicação na respectiva portaria no Diário Oficial da União. Parágrafo único. O titular pagará uma taxa de emolumentos correspondente a 500 UFIR. Artigo 45. A emissão de posse processar-se-á de modo seguinte. Inciso 1º. Serão intimados, por meio de ofício ou telegrama, os concessionários das minas limítrofes, se as houver, com 8 dias de antecedência, para que, por si ou seus representantes, possam presenciar o ato, e, em especial, assistir à demarcação e, inciso 2º, no dia e hora determinados, serão fixados definitivamente os marcos dos limites da jazida que o concessionário terá para esse fim preparado, colocados precisamente nos pontos indicados no decreto da concessão, dando-se em seguida ao concessionário a posse da jazida. Parágrafo 1º. Do que ocorrer, o representante do DNPM lavrará termo que assinará com o titular da lavra, testemunhas e concessionários das minas limítrofes presentes ao ato. Parágrafo 2º. Os marcos deverão ser conservados bem visíveis e só poderão ser mudados com a autorização expressa do DNPM. Artigo 46.
caberá recurso ao Ministro das Minas e Energia contra a emissão de posse dentro de 15 dias contados da data do ato de emissão. Parágrafo único. O recuso, se provido, anulará a emissão de posse. Artigo 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam desse Código, ainda as seguintes, sob pena de sanções previstas no capítulo 5. Inciso 1º. Iniciar os trabalhos previstos no plano de lavra dentro do prazo de 6 meses, contados da data de publicação do decreto de concessão no Diário Oficial da União, salvo motivo de força maior, a juízo do DNPM. Inciso 2º. Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra apropriado pelo DNPM e cuja segunda via, devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da mina. Inciso 3º. Extrair somente as substâncias minerais indicadas no decreto de concessão. Inciso 4º. Comunicar imediatamente ao DNPM o descobrimento de qualquer outra substância mineral não incluída no decreto de concessão. Inciso 5º. Executar os trabalhos de mineração com observância das normas regulamentares. Inciso 6º. Confiar obrigatoriamente a direção dos trabalhos de lavra a técnico legalmente habilitado ao exercício da profissão. Inciso 7º. Não dificultar ou impossibilitar por lavra ambiciosa o aproveitamento ulterior da jazida. Inciso 8º. Responder pelos danos e prejuízos a terceiros que resultarem direta ou indiretamente da lavra. Inciso 9º. Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local. Inciso 10º. Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos. Inciso 11º. Evitar poluição do ar ou da água que possa resultar dos trabalhos de mineração. Inciso 12º. Proteger e conservar as fontes, bem como utilizar as águas segundo os preceitos técnicos quando se tratar de lavra de jazida classe 8. Inciso 13º. Tomar as providências indicadas pela fiscalização dos órgãos federais. Inciso 14. Não suspender os trabalhos de lavra sem prévia comunicação ao DNPM. Inciso 15. Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de lavra, de modo a permitir a retomada das operações. Inciso 16º. Apresentar ao Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, até o dia 15 de março de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior. Artigo 47-A. Em qualquer hipótese de extinção ou caducidade da concessão minerária, o concessionário fica obrigado a: inciso 1º. Remover equipamentos e bens e arcar integralmente com os custos decorrentes dessa remoção. Inciso 2º. Reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades e, inciso 3º, praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos e entidades competentes. Parágrafo único. Para fins do efetivo cumprimento deste artigo, o concessionário deverá apresentar à entidade outorgante de direitos minerários o plano de fechamento de mina e à autoridade licenciadora o plano de recuperação de áreas degradadas. Artigo 48. Considera-se ambiciosa a lavra conduzida sem observância do plano pré-estabelecido ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida. Artigo 49. Os trabalhos de lavra, uma vez iniciados, não poderão ser interrompidos por mais de 6 meses consecutivos, salvo motivo comprovado de força maior.
Artigo 50. O relatório anual das atividades realizadas no ano anterior deverá conter, entre outros, dados sobre os seguintes tópicos. Inciso 1º. Método de lavra, transporte e distribuição no mercado consumidor das substâncias minerais extraídas. Inciso 2º. Modificações verificadas nas reservas, características das substâncias minerais produzidas, inclusive o teor mínimo economicamente compensador e relação observada entre substância útil e o estéril. Inciso 3º. Quadro mensal em que figurem pelo menos os elementos de produção, estoque, preço médio de venda, destino do produto bruto e do beneficiado, recolhimento do imposto único e o pagamento do dízimo do proprietário. Inciso 4º. Número de trabalhadores na mina e do beneficiamento. Inciso 5º. Investimentos feitos na mina e nos trabalhos de pesquisa. Inciso 6º. Balanço anual da empresa. Artigo 51. Artigo 51. Quando o melhor conhecimento da jazida obtido durante os trabalhos de lavra justificar mudanças no plano de aproveitamento econômico ou as condições do mercado exigirem modificações na escala de produção, deverá o concessionário propor as necessárias alterações ao DNPM para exame e eventual aprovação do novo plano. Artigo 52. A lavra, praticada em desacordo com o plano aprovado pelo DNPM, sujeita o concessionário a sanções que podem ir gradativamente da advertência à caducidade. Parágrafo único. Na hipótese de o concessionário praticar atividades de lavra, de beneficiamento ou de armazenamento de minérios ou de disposição de estéreis ou de rejeitos em condições que resultem graves danos à população e ao meio ambiente, será instaurado processo administrativo de caducidade do título minerário, sem prejuízo do disposto no artigo 65 e das demais sanções previstas nesse decreto-lei. Artigo 53. A critério do DNPM, várias concessões de lavra de um mesmo titular e da mesma substância mineral em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada poderão ser reunidas em uma só unidade de mineração, sob a denominação de grupamento mineiro. Parágrafo único. O concessionário de um grupamento mineiro, a juízo do DNPM, poderá concentrar as atividades de lavra em uma ou algumas das concessões agrupadas, contanto que a intensidade da lavra seja compatível com a importância da reserva total das jazidas agrupadas. Artigo 54. Em zona que tenha sido declarada reserva nacional de determinada substância mineral, o governo poderá autorizar pesquisa ou lavra de outra substância mineral, sempre que os trabalhos relativos à autorização solicitada forem compatíveis e independentes dos referentes à substância da reserva, e mediante condições especiais, de conformidade com os interesses da União e da economia nacional. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se também a áreas específicas que estiverem sendo objeto de pesquisa ou de lavra sob regime de monopólio. Artigo 55. Artigo 55. Subsistirá a concessão quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar na forma da lei. Parágrafo 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de adverbados no DNPM. Parágrafo 2º. A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la de acordo com as disposições deste Código. Parágrafo 3º. As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão resolvem-se com extinção desta, ressalvada a ação pessoal contra o devedor. Parágrafo 4º.
os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer motivo, voltar ao domínio primitivo do concessionário devedor. Artigo 56. A concessão de lavra poderá ser desmembrada em duas ou mais concessões distintas, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, se o fracionamento não comprometer o racional aproveitamento da jazida e desde que evidenciadas a viabilidade técnica e a economicidade do aproveitamento autônomo das unidades minerais resultantes e o incremento da produção da jazida. Falei errado aqui. A economicidade do aproveitamento autônomo das unidades mineiras resultantes e o incremento da produção da jazida. Parágrafo único. O desmembramento será pleitado pelo concessionário, conjuntamente com os pretendentes às novas concessões, se for o caso, em requerimento dirigido ao Ministro de Minas e Energia, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo conter, além de memorial justificativo, os elementos de instrução referidos no artigo 38 deste Código, relativamente a cada uma das concessões propostas. Artigo 58. Poderá o titular da portaria de concessão de lavra, mediante requerimento justificado ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da lavra ou comunicar renúncia ao seu título. Parágrafo 1º. Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos trabalhos efetuados e do estado da mina e suas possibilidades futuras. 2. Somente após verificação em loco por um de seus técnicos, emitirá o DNPM parecer conclusivo para a decisão do Ministro de Minas e Energia. 3. Não aceitas as razões de suspensão dos trabalhos ou efetivada a renúncia, caberá ao DNPM sugerir ao Ministro de Minas e Energia medidas que se fizerem necessárias à continuação dos trabalhos e à aplicação de sanções, se for o caso. Capítulo 4. Das servidões. Artigo 59. Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo para os fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes. Parágrafo único. Instituem-se servidões para a. Construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias. B. Abertura de vias de transporte e linhas de comunicações. C. Captação e adução de água necessária aos serviços de mineração e ao pessoal. D. Transmissão de energia elétrica. E. Escoamento das águas da mina e do engenho de beneficiamento. F. Abertura de passagem de pessoal e material de conduto de ventilação e de energia elétrica. G. Utilização das aguadas sem prejuízo da atividade persistente e H. Bota fora do material desmontado e dos refugos do engenho. Artigo 60. Instituem-se as servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. Parágrafo 1º. Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de emissão de posse na área, se necessário. Parágrafo 2º. O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas ou concessão de lavra ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias obedecerá às prescrições contidas no artigo 27 deste Código e seguirá o rito estabelecido em decreto do Governo Federal.
Artigo 61. Se, por qualquer motivo, independente da vontade do indenizado, a indenização tardar em lhe ser entregue, sofrerá a mesma a necessária correção monetária, cabendo ao titular da autorização de pesquisa ou concessão de lavra a obrigação de completar a quantia arbitrada. Artigo 62. Não poderão ser incitados os trabalhos de pesquisa ou lavra. Artigo 62. Não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra antes de paga a importância, a indenização e de fixada a renda pela ocupação do terreno. Capítulo 5. Das sanções e das nulidades. Artigo 63. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, e na Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, o descumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de pesquisa, das permissões de lavra garimpeira, das concessões de lavra e do licenciamento previsto nesta lei implica, dependendo da infração. Inciso 1º. Advertência, inciso 2º, multa e, inciso 3, caducidade do título, inciso 4º, multa diária, inciso 5º, apreensão de minérios, bens e equipamentos, ou, inciso 6º, suspensão temporária, total ou parcial das atividades de mineração. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades de advertência, multa diária, apreensão dos minérios, bens e equipamentos e suspensão temporária das atividades de mineração compete à Agência Nacional de Mineração, ANM, e a aplicação de caducidade do título ao Ministro de Estado de Minas e Energia. Artigo 64. A multa variará de R$ 2.000 a R$ 1 bilhão, segundo a gravidade da infração. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro. Parágrafo 2º. O regulamento deste Código definirá critério de imposição de multas segundo a gravidade das infrações. Parágrafo 3º. O valor das multas será recolhido ao Banco do Brasil, em guia própria, à conta de Fundo Nacional de Mineração. Disponível. Artigo 65. Será declarada a caducidade da autorização de pesquisa ou da concessão de lavra, desde que verificada quaisquer das seguintes infrações. A. Caracterização formal do abandono da jazida ou mina. B. Não cumprimento dos prazos de início ou reinício dos trabalhos de pesquisa ou lavra, apesar de advertência e multa. C. Prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as condições constantes do título de autorização, apesar de advertência ou multa. D. Prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de substância não compreendida no decreto de lavra, apesar de advertência e multa. E. Não atendimento de repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela terceira reincidência, no intervalo de 1 ano de infrações com multas. Parágrafo 1º. Extinta a concessão de lavra, caberá ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a disponibilidade da respectiva área para fins de requerimento de autorização de pesquisa ou de concessão de lavra. Parágrafo 2º. O edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelo requerente, consoante as peculiaridades de cada caso. Parágrafo 3º. Para a determinação da prioridade à outorga da autorização de pesquisa ou da concessão de lavra, conforme o caso, serão conjuntamente apreciados os requerimentos protocolizados dentro do prazo que for conveniente fixado no edital, definindo-se entre estes como prioritário o pretendente que, a juízo do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, melhor atender aos interesses específicos do setor minerário. Parágrafo 4º.
Aplica-se a penalidade de caducidade de concessão quando ocorrer significativa degradação do meio ambiente ou dos recursos hídricos, bem como danos ao patrimônio de pessoas ou comunidades, em razão do vazamento ou rompimento de barragem de mineração por culpa do dolo do empreendedor, sem prejuízo a imposições de multas e a responsabilização civil e penal do concessionário. Artigo 66. São anuláveis os alvarás de pesquisa ou decretos de lavra quando outorgados com infringência de dispositivos deste Código. Parágrafo 1º. A anulação será promovida ex officio nos casos de a. imprecisão intencional das definições das áreas de pesquisa ou lavra e b. inobservância do disposto do item 1 do artigo 22. Parágrafo 2º. Nos demais casos, e sempre que possível, o DNPM procurará sanar a deficiência por via de atos de retificação. Inciso 3º. A nulidade poderá ser pleitada judicialmente em ação proposta por qualquer interessado, no prazo de 1 ano, a contar da publicação do decreto de lavra no Diário Oficial da União. Artigo 67. Verificada a causa de nulidade ou caducidade da autorização ou da concessão, salvo nos casos de abandono, o titular não perde a propriedade dos bens que possuam ser retirados sem prejudicar o conjunto da mina. Artigo 68. O processo administrativo pela declaração de nulidade ou de caducidade será instaurado ex officio ou mediante denúncia comprovada. Parágrafo 1º. O diretor-geral do DNPM promoverá a intimação do titular, mediante ofício e por edital, quando se encontrar em lugar incerto e ignorado, pela apresentação de defesa dentro de 60 dias contra os motivos arguidos na denúncia ou que deram as margens à instauração do processo administrativo. Parágrafo 2º. Findo o prazo, com a juntada da defesa ou informação sobre a sua não apresentação pelo notificado, o processo será submetido à decisão do Ministro das Minas e Energia. Parágrafo 3º. Do despacho ministerial declaratório de nulidade ou caducidade da autorização de pesquisa caberá a. Pedido de reconsideração no prazo de 15 dias ou b. Recurso voluntário ao Presidente da República no prazo de 30 dias, desde que o titular da autorização não tenha solicitado a reconsideração do despacho, no prazo previsto na alínea anterior. Parágrafo 4º. O pedido de reconsideração não atendido será encaminhado em grau de recurso ex officio ao Presidente da República, no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, dando-se ciência antecipada ao interessado, que poderá aduzir novos elementos de defesa, inclusive prova documental, as quais, se apresentadas no prazo legal, serão recebidas em caráter de recurso. Parágrafo 5º. O titular de autorização declarada nula ou caduca, que se valer da faculdade conferida pela linha do parágrafo 3º deste artigo, não poderá interpor recurso ao Presidente da República, enquanto aguarda a solução ministerial para o seu pedido de reconsideração. Parágrafo 6º. Somente será admitido um pedido de reconsideração e um recurso. Parágrafo 7º. Esgotada a instância administrativa, a execução das medidas determinadas em decisões superiores não será prejudicada por recursos extemporâneos, pedidos de revisão e outros expedientes protelatórios. Artigo 69. O processo administrativo para aplicação das sanções de anulação ou caducidade da concessão de lavra obedecerá ao disposto do parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 1º. Concluídas todas as diligências necessárias a regular a instrução do processo, inclusive juntada da defesa ou informação de não haver a mesma sendo apresentada, cópia do expediente de notificação e prova de sua entrega à parte interessada, o diretor-geral do DNPM encaminhará os autos ao Ministro das Minas e Energia. Parágrafo 2º. Examinadas as peças dos autos, especialmente as razões de defesa oferecidas pela empresa, o ministro encaminhará o processo com relatório e parecer conclusivo ao Presidente da República. Parágrafo 3º.
da decisão da autoridade superior, poderá a interessada solicitar a reconsideração num prazo improrrogável de 10 dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial da União, desde que seja instruído com elementos novos que justifiquem reexame da matéria. Capítulo 5º da garimpagem, faiscação e cata. Artigo 70. Considera-se, inciso 1º, garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis na extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos valiosos em depósitos de eluvião ou aluvião, nos alvos de cursos d'água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas, grupiárias, vertentes e altos de morros, depósitos, estes genericamente denominados garimpos. Inciso 2º. Faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou de máquinas simples e portáteis na extração de metais nobres nativos em depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos, depósitos estes genericamente denominados faisqueiras e, inciso 3º, cata, o trabalho individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos viões e veeiros, a extração de substâncias minerais úteis, sem o emprego de explosivos e as apure por processos rudimentares. Artigo 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, o processo rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata, denomina-se genericamente garimpeiro. Artigo 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata, inciso 1º, pela forma rudimentar de mineração, inciso 2º, pela natureza dos depósitos trabalhados e, inciso 3º, pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria. Artigo 73. Dependem de permissão do Governo Federal a garimpagem, a faiscação ou a cata, não cabendo outro ônus ao garimpeiro, senão pagamento da menor taxa remuneratória cobrada pelas coletorias federais a todo aquele que pretender executar estes trabalhos. Parágrafo 1º. Esta permissão constará de matrícula do garimpeiro, renovada anualmente nas coletorias federais dos municípios onde forem realizados estes trabalhos, e será válida somente para a região jurisdicionada pela respectiva extratoria que a concedeu. Parágrafo 3º. Ao garimpeiro matriculado será fornecido um certificado de matrícula, do qual constará o seu retrato, nome, nacionalidade, endereço e será o documento oficial para o exercício das atividades dentro da zona nele especificada. Parágrafo 4º. Será apreendido o material de garimpagem, faiscação ou cata quando o garimpeiro não possuir o necessário certificado de matrícula, sendo o produto vendido em asta pública e recolhida ao Banco do Brasil S.A. à conta do Fundo Nacional de Mineração, parte disponível. Artigo 74. Dependem de consentimento prévio do proprietário do solo as permissões para garimpagem, faiscação ou cata em terras ou águas de domínio privado. Parágrafo único. A contribuição do garimpeiro ajustada com o proprietário do solo para fazer garimpagem, faiscação ou cata não poderá exceder a dízimo do valor do imposto único que for arrecadado pela Coletoria Federal da jurisdição local referente à substância encontrada. Artigo 75. É vedada a realização de trabalhos de garimpagem, faiscação ou cata em área objeto de autorização de pesquisa ou concessão de lavra.
Artigo 76. Atendendo aos interesses do setor minerário, poderão, a qualquer tempo, ser delimitadas determinadas áreas nas quais o aproveitamento de substâncias minerais far-se-á exclusivamente por trabalhos de garimpagem, faiscação ou cata, consoante foi estabelecido em portaria do Ministro de Minas e Energia, mediante proposta do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral. Artigo 77. O imposto único referente às substâncias minerais oriundas de atividades de garimpagem, faiscação ou cata será pago pelos compradores ou beneficiadores autorizados por decreto do Governo Federal, de acordo com os dispositivos da lei específica. Artigo 78. Por motivos de ordem pública ou em se verificando malbaratamento de determinada riqueza mineral, poderá o Ministro de Minas e Energia, por proposta do Diretor-Geral do DNPM, determinar o fechamento de certas áreas às atividades de garimpagem, faiscação ou cata, ou excluir desta a extração de determinados minerais. Capítulo 7. Das disposições finais. Artigo 81. As empresas que pleitearem autorização para pesquisa ou lavra, ou que forem titulares de direitos minerários de pesquisa ou lavra, ficam obrigadas a arquivar no DNPM, mediante protocolo, os estatutos ou contratos sociais e acordo dos acionistas em vigor, bem como as futuras alterações contratuais ou estatuárias, dispondo, neste caso, do prazo máximo de 30 dias após o registro do Departamento Nacional de Registro de Comércio. Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido neste artigo ensejará as seguintes sanções. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, multa, a qual será aplicada em dobro no caso de não atendimento das exigências objeto deste artigo, no prazo de 30 dias da imposição da multa inicial e assim sucessivamente a cada 30 dias subsequentes. Artigo 83. Aplica-se à propriedade mineral o direito comum, salvo as restrições impostas neste Código. Artigo 84. A jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, não abrangendo a propriedade deste o minério ou da substância mineral que a constitui. Artigo 85. O limite subterrâneo da jazida ou mina é o plano vertical coincidente com o perímetro definidor da área titulada admitida, em caráter excepcional, fixação de limites em profundidades por superfície horizontal. Parágrafo 1º. A iniciativa de propor a fixação de limites no plano horizontal da concessão poderá ser do titular dos direitos minerários preexistentes ou do DNPM ex officio, cabendo sempre ao titular a apresentação do plano dos trabalhos de pesquisa, no prazo de 90 dias, contado da data de publicação da intimação no Diário Oficial da União, para fins de prioridade na obtenção do novo título. Parágrafo 2º. Em caso de inobservância pelo titular de direitos minerários preexistentes, no prazo a que se refere o parágrafo anterior, o DNPM poderá colocar em disponibilidade o título representativo de direito minerário decorrente do desmembramento. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional ex officio ou por requerimento de parte interessada, poderá o DNPM, no interesse do setor mineral, efetuar a limitação de jazida por superfície horizontal, exclusive em áreas já tituladas. Parágrafo 4º. O DNPM estabelecerá em portaria as condições mediante as quais os depósitos específicos no caput poderão ser aproveitados, bem como os procedimentos inerentes à outorga da respectiva titulação, respeitados os direitos pré-existentes e as demais condições estabelecidas nesse artigo. Artigo 86. Os titulares de concessões em minas próximas ou vizinhas, abertas e situadas sobre o mesmo jazimento ou zona mineralizada, poderão obter permissão para a formação de um consórcio de mineração, mediante decreto do Governo Federal, objetivando incrementar a produtividade da extração ou a sua capacidade. Parágrafo 1º. Do requerimento pedindo
A constituição do consórcio mineral deverá constar, inciso 1º, memorial justificativo dos benefícios resultantes da formação do consórcio, com indicações dos recursos econômicos e financeiros de que disporá a nova entidade. Inciso 2º, minuta dos estatutos do consórcio, plano de trabalhar a realizar, enumeração das providências e favores que esperam merecer do poder público. Parágrafo 2º. A nova entidade, consórcio de mineração, ficará sujeita a condições fixadas em caderno de encargos, anexado ao ato institutivo da concessão e que será elaborado por comissão especificamente nomeada. Artigo 88. Ficam sujeitas à fiscalização direta no DNPM todas as atividades concertantes à mineração, comércio e à industrialização de matérias-primas minerais, nos limites estabelecidos em lei. Parágrafo único. Exercer-se-á fiscalização para o cumprimento integral das disposições legais, regulamentares ou contratuais. Artigo 90. Quando se verificar em jazida em lavra a ocorrência de minerais radioativos ou apropriados ao aproveitamento dos místeres da produção de energia nuclear, a concessão só será mantida caso o valor econômico da substância mineral, objeto do decreto de lavra, seja superior ao dos minerais nucleares que contiver. Parágrafo 2º. Quando a inesperada ocorrência de minerais radioativos e nucleares associados suscetíveis de aproveitamento econômico predominar sobre substância mineral constante no título de lavra, a mina poderá ser desapropriada. Parágrafo 3º. Os titulares de autorização de pesquisa ou de concessões de lavra são obrigados a comunicar ao Ministério de Minas e Energia qualquer descoberta que tenha feito minerais radioativos ou nucleares associados à substância mineral mencionada no respectivo título, sob pena de sanções. Artigo 91. A empresa de mineração que comprovadamente dispuser dos recursos dos métodos de prospecção aérea poderá pleitear a permissão para realizar conhecimento geológico por estes métodos, visando obter informações preliminares regionais necessárias à formulação de requerimento de autorização de pesquisa, na forma que dispuser o regulamento deste Código. Parágrafo 1º. As regiões assim permissionadas não se subordinam aos previstos nos artigos 25 deste Código. A permissão será dada por autorização expressa do diretor-geral do DNPM, com prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional. Parágrafo 3º. A permissão do reconhecimento geológico será outorga pelo prazo máximo e improrrogável de 90 dias, a contar da data de publicação no Diário Oficial. Parágrafo 4º. A permissão do reconhecimento geológico terá caráter precário e atribui à empresa tão somente o direito de prioridade para obter a autorização de pesquisa dentro da região permissionada, desde que requerida no prazo estipulado no parágrafo anterior, obedecendo os limites de áreas previstos no artigo 25. Parágrafo 5º. A empresa de mineração fica obrigada a apresentar ao DNPM os resultados do reconhecimento procedido, sob a pena de sanções. Artigo 92. O DNPM manterá registros próprios dos títulos minerários. Artigo 92-A. Os títulos e direitos minerários, inclusive o alvará de autorização de pesquisa, concessão de lavra, o licenciamento, a permissão de lavra garimpeira, bem como o direito persistente após a vigência da autorização de pesquisa e antes da outorga da concessão de lavra, reconhecida com base neste Código, podem ser oneradas e oferecidas em garantia. Parágrafo único. O órgão regulador da atividade minerária, em consonância com o disposto no inciso 31 do caput do artigo 2º da Lei nº 13.575, de 2017, efetuará as averbações decorrentes do uso previsto no caput deste artigo. Artigo 93.
Serão publicados no Diário Oficial da União os alvarás de pesquisa, as portarias de lavra e os demais atos administrativos deles decorrentes. Parágrafo único. A publicação de editais em jornais particulares é também feita à custa dos requerentes e por eles próprios promovidos, devendo ser enviado prontamente um exemplar ao DNPM para anexação do respectivo processo. Artigo 94. Será sempre ouvido o DNPM quando o governo federal tratar de qualquer assunto referente à matéria-prima mineral ou ao seu produto. Artigo 95. Continuam em vigor as autorizações de pesquisa e concessões de lavras outorgadas na vigência da legislação anterior, ficando, no entanto, sua execução sujeita à observância desse Código. Artigo 96. A lavra de jazida será organizada e conduzida na forma de Constituição. Artigo 97. O governo federal expedirá os regulamentos necessários à execução deste Código, inclusive fixando os prazos de tramitação dos processos. Artigo 98. Esta lei entrará em vigor no dia 15 de março de 1967, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 26 de fevereiro de 1967.